Bem-vindos ao podcast Cultura de Integridade, o podcast da Alent. Eu sou Thiago Silva. Hoje eu estou com Jefferson Kiyohara, diretor da Protiviti. Jefferson, se apresenta, por favor. Bom, obrigado, Thiago, pelo convite. Peço de antemão desculpas pela minha voz pessoal, porque ela está um pouco rouca, mas é um prazer estar aqui com vocês, tá? Aqui no mercado, eu sou mais conhecido como Jeff, e eu atuo tanto com a parte de compliance, ESG, governança corporativa e educação. E é um prazer estar aqui falando de cultura de integridade. Um prazer todo nosso. Hoje a gente está aqui para falar sobre o novo edital do Proética. Mas antes vamos falar um pouquinho do que é esse programa. Por que ele é importante para as empresas brasileiras? O que é o programa? Apresenta para o pessoal que ainda não conhece. Legal, Thiago. O Proética, para quem não conhece, é uma iniciativa da CGU, Controladoria Geral da União, né, do governo brasileiro, com o objetivo de fomentar boas práticas de integridade, incluindo a cultura de integridade dentro das empresas, né? Então, é uma iniciativa que começou como um cadastro, foi reformulada, e nos últimos anos ela funciona como se fosse um selo, né? Um reconhecimento para as boas práticas. Então, pense na seguinte lógica. No mundo inteiro, como normalmente acontece, a empresa que é corrupta, ela é punida. O executivo ou a executiva que é corrupta é preso, é punido, tem multa. E o Brasil, né, a CGU de forma pioneira, pensou, puxa, será que além desse lado de enforcement, de sanção, eu não poderia ajudar a fomentar boas práticas de uma outra forma? E o Empresa Proética tem esse lado, ou seja, eu posso aparecer nos jornais, na mídia, nos portais de internet, porque minha empresa foi envolvida num escândalo de corrupção, de fraude, ou, olha só que bacana, pelo outro lado, né? Poxa, ela é uma empresa que tem boas práticas, é uma empresa que tem referência, que se preocupa com a cultura de integridade. Então, tanto que quando a gente pensa na nossa lei, a 12846, que ficou conhecida como Lei Anticorrupção Empresarial, na origem é Lei Empresa Limpa, ou seja, que faz negócios de forma correta. Então, o Proética é uma forma de você, de forma positiva, incentivar o mercado a adotar boas práticas de compliance, boas práticas de integridade. E aí vale um parênteses, né? Por que eu estou falando também de compliance e de integridade? Porque o compliance está muito relacionado à questão de respeito às leis, regulamentações, e integridade à questão de fazer o que é certo, tá? Então, cada vez mais a gente percebe a preocupação de que sim, precisamos respeitar as leis, mas que não basta, eu preciso também fomentar uma cultura de integridade. Isso é muito interessante porque se você foca... Toda a ciência hoje mostra que se você foca apenas nos aspectos positivos, você não está estimulando os comportamentos de uma maneira mais abrangente. Reforçar o positivo, fazer com que as empresas usem isso como uma forma de mostrar a sua marca de uma forma positiva para o mercado, também traz bons resultados para incentivar aquele comportamento desejado, né? Só que cada edital é um ciclo, né? Nesse ciclo 25-26, a gente viu que teve algumas atualizações. Eu queria entender um pouco melhor que atualizações foram essas e o que motivou essas mudanças. Não, perfeito, Thiago. De uma forma geral, a gente poderia colocar em alguns grandes blocos, tá? Mas de uma forma resumida ou executiva, eu destacaria dois. Que a CGU, né, o Comitê Gestor do Empresa Proética, quer conhecer melhor quem que é a empresa. Então, eles aumentaram a quantidade de questões para entender o perfil, ou seja, quem que é essa empresa que está aplicando a iniciativa Empresa Aumentou Proética. A personalização ali da coisa. Sim, porque o que acontece? Deixa eu dar um passo para trás, né? Quando você entra para uma iniciativa como essa, a gente muito fala no compliance de risco reputacional, de proteger a reputação da empresa, né? Mas a própria iniciativa também tem essa preocupação, né? Claro. Ou seja, a CGU, né, e as organizações que fazem parte do comitê gestor, né? E aí se inclui, por exemplo, o Instituto Ethos, a FEBRABAN, entre várias outras, né? Elas querem proteger o próprio selo, a própria iniciativa Empresa Proética. A credibilidade, né? Sim, porque imagina o seguinte, você fala assim, essa é uma empresa proética, e depois ela se envolve num escândalo negativo, midiático, isso é ruim para a iniciativa. Então ela sempre teve essa preocupação de entender quem são essas empresas,
né? Então, quando você entra com perguntas adicionais para entender o perfil, tem um pouco disso também, né? Pensa na vida pessoal, né? Você quer conhecer as pessoas, você faz perguntas, né? Você não simplesmente chega e, ok, faça parte da minha vida, né? Você quer saber quem que é essa pessoa que você está se relacionando. Isso vale também para uma empresa, Claro. né? Por isso que até também remetendo o comentário que você fez, de fato, você pode ser prejudicado por uma questão negativa, né? Mas você também pode ganhar pontos, né? Porque pensa, você como consumidor, antes de comprar num site, você vai, por exemplo, olhar num site, Reclame Aqui, quem que é essa empresa? Né? Tem uma boa reputação ou não? Né? Da mesma forma, eu vou fazer negócios. Quero fazer um negócio com quem? Uma empresa que, por exemplo, tenha boas práticas de sustentabilidade, que tenha reconhecimentos, como uma empresa proética, acaba sendo um diferencial e algo que traz maior conforto. Por quê? Porque reduz o risco naquela relação. Ou seja, mesmo que você não conheça aquela pessoa, ela vem com um endosso, ela vem com um selo. Então, por isso que a CGU e o Comitê Gestor tiveram a preocupação, primeiro, de conhecer melhor de quem que é a organização e, segundo, de expandir o conceito de integridade. Ou seja, o programa ele sempre foi mais focado em questões ligadas à conformidade legal, parte de fraude, corrupção, questões que envolvam relacionamento com o poder público, né? Só que cada vez mais foi se percebendo que não dá para trabalhar o conceito de integridade apenas pelo combate à corrupção. Continua sendo importante combater a corrupção, mas não pode ser a única temática. Sim, isso é. Eu ia até falar um pouco disso mais para frente, mas isso traz também. Remete a alguns dados das pesquisas que nós temos feito na Allianz, de dados que envolvem denúncias nos canais de denúncia comportamentais, questões envolvendo vítimas de assédio ou de outras situações. E a gente sabe que isso também tem um impacto muito grande na cultura, no ambiente tóxico, um ambiente bom de trabalhar. E me parece que agora esse novo edital está trazendo questões relacionadas a isso, acolhimento de vítima e outros pontos. O que trouxe isso para o edital e qual a importância que você acha que isso pode ter do ponto de vista da empresa como um todo? Não só no cumprimento das regras, etc., mas no impacto de cima para baixo ali, para todos os colaboradores. Não, ótimo ponto, Thiago. Eu acho que vale destacar para o pessoal, fazendo ponto com a questão do Proética, a cada edição ele se renova, né? A gente brinca que é como se fosse um salto em altura, né? Que tem aquele sarrafo, e a cada edição o sarrafo sobe. Por quê? Porque o mercado corporativo evolui, as empresas evoluem. Então, o que acontece, Thiago? Com isso, não tem como você ficar com uma régua fixa, né? Então, muito do que a gente está vendo hoje aqui, nesse novo edital, ele reflete o quê? Preocupações com sustentabilidade. A gente tem acompanhado que no pós-pandemia, né, o tema ESG apareceu nos noticiários, ganhou espaço, né? E dentro das diversas temáticas que o ESG abarca, algumas têm destaque, né? E a própria iniciativa da empresa Proética procurou refletir isso. Ou seja, quero falar de integridade. Além do combate à corrupção, do que mais eu preciso falar? Eu preciso falar, por exemplo, de direitos humanos, porque não basta eu ser uma empresa que não paga propina. Se eu sou uma empresa, por exemplo, que tem o trabalho análogo escravo, que eu não respeito os direitos trabalhistas, faz sentido eu ser uma empresa pró-ética, né? Ou então uma empresa que desmata, não respeita a legislação ambiental, faz sentido eu ser uma empresa pró-ética, né? Como o Proética começou muito focado nesse lado de combate à corrupção, né, a gente pode interpretar isso como uma evolução, como uma melhoria, como uma conexão da CGU e dos membros, né, das organizações que são membros do comitê gestor, com o que é a realidade. Tanto que quando a gente fala, por exemplo, de acolhimento, essas questões comportamentais, a gente tem uma outra iniciativa que é a atualização da NR01, né, que aí conversa com o Ministério do Trabalho e Emprego, né, e são pontos de convergência, pontos em comuns. Por que isso?
Porque também, desde a pandemia, a gente vê um crescimento dos problemas relacionados a riscos psicossociais dentro do ambiente corporativo, Thiago. E dentro desse universo se inclui, por exemplo, a questão de assédio, de discriminação, racismo e desrespeitos aos direitos humanos. Por exemplo, a gente já atendeu uma empresa para fazer um trabalho de mapeamento de riscos de direitos humanos. Uau. Quantas empresas, né, no Brasil já fizeram esse tipo de trabalho, né, estruturado, com metodologia? Posso te garantir que muitas poucas. Né? Da mesma forma, a NR01 ela puxa para a questão de riscos psicossociais. Né? Tudo que é mais ligado à ergonomia, né, mais físico, de certa forma já era contemplado, já era trabalhado nas empresas. A parte psicossocial já era, mas o recado agora é de ter um olhar diferente. E aí, voltando para a questão do Empresa Proética, quando ele faz esse movimento, ele só demonstra que está o quê? Antenado com o que está acontecendo no mundo corporativo. Né? Não tem como você pensar, essa é uma empresa proética, que fomenta a integridade, e ao mesmo tempo é uma empresa que adoece, que não respeita os seus colaboradores, né, ou sua cadeia de fornecimento, né, que isso também é um ponto importante. Não adianta você só olhar para dentro de casa, né, para os muros. Você tem que pensar na sua cadeia de fornecimento como um todo. E tipicamente, aí que está o problema. Uhum. E aí fica aquela questão. O que a empresa faz para reduzir o risco e garantir que está trabalhando de uma forma correta? E eu acho que esse é o ponto, assim, que o que você está falando é muito interessante porque é uma evolução junto com a sociedade. A gente tem uma sociedade muito diversa, com questões geracionais cada vez trazendo mais temas, com as questões de fornecimento nas cadeias produtivas, tanto em termos globais quanto em termos regionais mesmo, aqui mais locais, com riscos cada vez mais evidentes e que a sociedade se importa. Se há muito tempo atrás era algo que não teria impacto no consumo do produto daquela empresa, hoje tem. Mas, ao mesmo tempo, a gente, no final do ano passado, a Alliant, numa pesquisa, até junto com a Protivity, a gente viu que é uma tendência das áreas ter que lidar cada vez com esses temas, com temas mais abrangentes, com mais problemas, com mais riscos. Só que as equipes continuam do mesmo tamanho, ou um pouquinho menores, e o orçamento ele não vai evoluir junto com isso. Então, como que as equipes de compliance das empresas, ou dependendo da empresa, a equipe que tiver que lidar com a questão do Proética ou com as questões de integridade em geral, como é que ela pode fazer para lidar com tantos riscos de tantas fontes diferentes? É um belo desafio, Thiago, sem sombra de dúvida, né? E aí, eu acho que tem alguns pontos que merecem ser destacados. Então, falando para você que está acompanhando aqui, né, o podcast da Alliant, vamos usar como ponto de partida, né, o próprio regulamento novo do Empresa Proética. Né? O Proética sempre teve a preocupação de que as empresas montem programas de compliance, né, tenham as iniciativas de integridade e que tenha os pilares. Né? E isso está inclusive formalizado no próprio decreto, tá? Que regulamenta a lei anticorrupção. Tá? Então, entre essas coisas, você precisa, por exemplo, ter a governança do programa. E nesse novo regulamento deixa claro que, além de você ter o comitê ou a comissão que cuida da temática ética e integridade, você precisa ter uma área, você precisa ter uma função de conformidade, de compliance. Né? Só que, ao mesmo tempo, Thiago, tem o desafio orçamentário. Né? A gente está num cenário de juros altos, de inflação, né? Muitas empresas com desafios financeiros e econômicos. E como você faz as coisas conversarem? Então, primeira coisa, customização, personalização. Você precisa ter um programa que converse com a realidade da sua empresa. Né? Não adianta, se a empresa não tem nem recurso para investir em vendas e garantir sobrevivência, você querer ter uma área super robusta, super sênior de compliance. Só que aí você leva riscos. Começa a faltar gente para dar conta do que precisa. Basicamente, hoje, quais são os caminhos? Sim, você tem que ter orçamento, você tem que ter o mínimo dentro de casa, né? Só que se isso não for suficiente, você precisa apostar em tecnologias, né? E aí a gente está falando de softwares, a gente está falando de inteligência artificial,
de ferramentas, de recursos para ajudar a empresa e também a própria questão de terceirização. E aí pode ser tanto uma terceirização mais tradicional, tipo um staff, né? Que você recruta uma mão de obra terceirizada para te apoiar, né? Ou mesmo uma consultoria, né? Você passa a ter um apoio para garantir que o programa evolua. Eu acho que se fosse deixar um recado, pessoal, a gente sabe que para algumas empresas o ambiente está mais favorável, para outras o ambiente não está, o momento não é bom, só que ainda assim não parem as iniciativas de compliance. Continue respeitando a sua realidade, o seu orçamento, né? E avalie, converse com pessoas, olhe para fora da empresa, que podem existir sim outras soluções bacanas e garantir que você cumpra, né? Não só com a necessidade de atender uma legislação ou um interesse eventualmente de aplicar para uma iniciativa como uma empresa proética, mas que você de fato esteja ajudando o negócio. Porque acima de tudo, para que a gente está aqui, né? A gente precisa garantir que a empresa dê resultado. Porque se a empresa não tiver lucro, não paga salário, não paga imposto, né? Não consegue cumprir o seu próprio papel social. Mas lembrando que isso não pode ser feito a qualquer custo ou de qualquer forma, né? Existem alguns limites, algumas regras que precisam ser respeitadas. E acho que esse é um ponto interessante. Eu costumo falar que sempre que um selo, uma métrica, vira a meta em si, você perdeu um pouco a visão do todo, né? Então, quando a gente está pensando no selo Proética ou em qualquer outro indicador de sucesso em algum programa, se você perde de vista por que você está correndo atrás daquilo, a gente acaba não conseguindo perceber o impacto real na vida das pessoas. E, bom, você acompanha empresas há anos, ajudando com Proética e com outras soluções, com outras situações. Você sente que esse tipo de iniciativa, e aqui sendo bem transparente mesmo, né, assim, ela se reflete até, digamos assim, o chão de fábrica, até as pessoas no dia a dia delas, ou é alguma coisa que acaba ficando só ali nos selos, até no uso daquilo para marketing ou para algum tipo de relação com a justiça? Você sente que isso chega nas pessoas? Legal, Thiago. Fazendo ponte, né, com a questão da cultura de integridade, né, que é o tema aqui do podcast, eu acho que é bacana porque a iniciativa Empresa Proética, ela ajuda a fomentar a cultura de integridade. Porque pensa o seguinte, né, tem uma cerimônia, tem o troféu, tem o reconhecimento público, né, as pessoas, né, elas gostam de trabalhar numa empresa que seja reconhecida entre as melhores para se trabalhar, Great Place to Work, né? Que inclusive é o caso da Protiviti, da Allied. Né? Você quer trabalhar numa empresa que é reconhecida pela qualidade dos seus produtos e também trabalhar numa empresa proética, né? A gente tem um cliente que teve esse reconhecimento na última edição e, por coincidência, no dia seguinte foi o evento de final de ano da empresa. E a gerente de compliance depois me contando, falou, Jeff, eu nunca vi isso, sabe? As pessoas parando me cumprimentar, falando, puxa, somos Proética. E eu poder virar e falar assim, puxa, mas você que está no chão de fábrica, você que está no escritório, você contribuiu. Na hora que você fez o treinamento, você ajudou. Na hora que você respondeu aquela pesquisa, você ajudou. Então, o que acontece, Thiago? Quando a gente fala da questão do Empresa Proética, é uma iniciativa que envolve toda a organização. E, tipicamente, na cerimônia, né, de premiação, vai o corpo executivo da empresa, o C-Level, vai representante do conselho de administração, da família, né? A gente tem também clientes que são empresas familiares e que foram reconhecidas como empresa proética na última edição. E é uma das minhas histórias favoritas, porque é uma empresa familiar, de controle familiar, capital fechado, e matriarcal, né? É uma mulher que comanda. E por questões, né, pessoais, ela não pôde participar da cerimônia. Foi um membro da família, foi o corpo executivo, receberam o troféu, reconhecimento, etc. Mas eles tiveram o cuidado de fazer uma segunda cerimônia interna, de entrega para ela do troféuzinho de empresa proética. E essa empresa tem uma sala do Conselho de Administração e dentro dessa sala, em destaque, tem 3 troféus. 3. Um dos troféus é o Great Place to Work, melhores para se trabalhar. E a dona da empresa fala,
isso é o reconhecimento dos meus funcionários, dos meus colaboradores, que eu sou uma boa patroa, marca empregadora, para as pessoas que querem trabalhar aqui comigo. O segundo troféu, top of mind, é o mercado, é o cliente reconhecendo a minha marca, a qualidade do meu produto, falando que eu sou número 1. E o terceiro troféu, eu fico arrepiado quando eu lembro de ouvir essa história, é a empresa Proética. Porque, mais uma vez, o mercado é um ente externo, é o governo, né? E junto com diversas organizações, reconhecendo um valor que para mim é inegociável, que é a ética e a integridade. Então, eu faço questão de colocar esses 3 troféus em destaque na sala do Conselho de Administração. Então, olha só que legal, sabe? Não é mais uma coisa, não é algo que tem a ver só com a área de compliance, né? Tem a ver com a organização como um todo. As pessoas querem participar e fazem questão de vibrar e celebrar quando tem uma conquista como essa. Pô, isso é uma história incrível. O que me faz pensar também na variedade de empresas que buscam, né, esse tipo de reconhecimento externo. Mas aí, ao mesmo tempo, eu começo a pensar, tá, mas às vezes nem todo mundo na empresa está... Porque aí você falou de uma líder que está totalmente comprada na ideia. Ela acredita nisso, ela quer aquilo. Mas como é que é, do ponto de vista prático ali, para você, do que você já testemunhou, do que você já teve que atuar, quando nem todo mundo na empresa acredita que aquele é o caminho, né? Como é que você traz a alta direção, como é que você traz as pessoas que são importantes estarem naquela ideia pro Proética? Como é que... Porque nem todo mundo tem esse valor tão firme assim. Às vezes é o lucro a qualquer custo, às vezes vamos fechar negócio com o jeito que tiver que fechar. Como é que é para envolver as pessoas nessa ideia? Bom, vamos lá. Tem algumas partes, tá, Thiago? A primeira delas é o patrocínio da alta direção, né? O tone of the top, tão famoso no mundo do compliance. Não dá. Não tem como ter um programa de compliance e cultura de integridade, não tem como ter reconhecimento Proética se você não tem o apoio da alta administração da empresa. Não tem como, porque você precisa de recursos, você precisa de patrocínio, né? Então, sem isso, não acontece, né? Inclusive, no próprio regulamento do Empresa Proética, existe perguntas específicas para você conseguir avaliar e mensurar isso. Ou seja, qual o grau de participação desse C-level, da presidência, da diretoria nessas iniciativas. Porque se você falar assim, para mim é muito importante, mas no dia que é para falar sobre o código de ética, eu não apareço. Eu como dono, eu como diretor, eu não apareço. Então será que é tão importante assim, né? Eu falo que é importante, mas não tem orçamento. Será que é tão importante assim? Então as coisas se conversam, né? Que é um pouco diferente de quando você precisa agregar outras áreas. Por quê? Porque essas áreas também têm metas, né? O marketing tem, o pessoal da governança tem, o pessoal de compras, do financeiro, RH, enfim. Todo mundo tem demandas do dia a dia. Então, se essas pessoas elas não são envolvidas, se essas pessoas não entendem o porquê que elas precisam ceder informação, precisa ter espaço na agenda, precisam se dedicar, fica difícil. E aí uma dica que a gente consegue dar é justamente da importância de você ter uma reunião de lançamento, uma reunião de kickoff, para você envolver todo o público interno que de alguma forma precisa participar dessa iniciativa, tem como contribuir. Porque a partir do momento que fica claro para todo mundo, né, do que se trata a iniciativa, quais são os benefícios, seja para a empresa, seja para a carreira das pessoas, né? Porque posso te garantir, Thiago, não são muitas as pessoas, né, apesar de ser uma iniciativa crescente e com que cada vez mais empresas participam, se interessam, são poucos profissionais que podem falar, puxa, eu trabalhei numa empresa que é proética, uma empresa que é Great Place to Work, uma empresa que é top of mind, né? Então isso acaba sendo sim um diferencial, e quando a pessoa entende, né, vê que ela pode contribuir, ela participa, né? Porque a própria Alet lançou, né, um estudo sobre o perfil ético, né, dos profissionais brasileiros. A grande maioria, né, são pessoas do bem, ou que na maior parte das vezes tomam decisões
de forma ética. Então, essas pessoas, sim, elas têm interesse, né, de conseguir trabalhar e estar numa empresa que é reconhecida. E aí a gente entra num lugar prático de como chegar lá, né? Como conseguir esse ser, essa aprovação, que eu queria entrar um pouquinho. Obviamente não dá pra gente entrar em todos os detalhes, é uma questão complexa, mas você já deu essa dica de fazer uma reunião de lançamento e etc. Do ponto de vista de prático, que outras coisas as empresas podem fazer para se preparar para conseguir, né? Assim, para avançar nessa direção? Quais são as dicas que você pode dar para uma primeira vez? Primeira vez que eu vou tentar. Não, vamos ser bastante pragmáticos. Se você vai entrar no jogo, você precisa conhecer as regras do jogo antes. Então, a CGU, ela monta um portal, um site na internet que contém todas as informações que uma empresa precisa. Então, vai ter lá questionário, vai estar lá regulamento, né? Vai ter um conjunto de informações que apoiam as empresas para isso, né? E que fique claro, tá lá, é público. Então, muitas vezes é só dedicar algum tempo, separar um espaço na agenda para você conseguir acessar esse material, fazer o download, ler eles e com isso você consegue ter um entendimento geral do que precisa. Só que aí vem outros desafios. Começa a ter dúvidas. Primeiro caminho, a própria seja a iniciativa do Empresa Proética disponibiliza canais para as empresas sanarem dúvidas. Esse é um caminho. E aí, a partir disso, quando a empresa começa a sentir dificuldades de seguir daí por diante, aí sim pode contar com o apoio de terceiros, como uma consultoria. Porque às vezes puxa, estou tendo toda hora dúvidas técnicas, eu preferia ter alguém para me ajudar e eu conseguir focar em outras atividades. A consultoria consegue fazer isso. Puxa, eu preciso saber como que eu consigo aplicar nesse processo, né? A consultoria pode ajudar. Precisa saber como eu organizo minhas evidências. Uma consultoria pode apoiar nisso. Então, é uma iniciativa que, se a empresa quiser, ela consegue sim fazer sozinha, não precisa de ter um apoio externo, mas sempre que ela precisar, ela pode sim contar, inclusive nós da Protiviti, né, sendo uma empresa reconhecida 6 vezes, né, consecutivas como empresa proética, né, e tendo um amplo portfólio de clientes, a gente pode também apoiar. Esse know-how, principalmente quando é a primeira vez, né, é algo interessante, porque eu fico imaginando uma mesma pessoa, o mesmo grupo de pessoas ter que responder questões de direitos humanos e de clima e de uma série de coisas. Então, é uma complexidade muito interessante, mas importante pela sociedade de hoje, pelos riscos que estão presentes hoje. Mas como é que isso é avaliado? A empresa vai lá, ela responde, ela cumpre os requisitos, e aí tem um comitê, como que isso é avaliado? E são áreas, né? Então tem que cumprir requisitos em cada área. Isso, Thiago. Cada uma das áreas, de certa forma, elas representam os pilares de um programa de compliance, né, que estão formalizadas no decreto, no 11.129, tá, que regulamenta a lei anticorrupção. Então, vai falar, por exemplo, tem que ter código de ética, tem que ter política de corrupção, tem que ter canal de denúncias, tem que treinar todo mundo, tem que ter processo de investigação, de apuração, né? Ele vai listando várias coisas que a empresa precisa ter, né? Agora, como que funciona o processo do Empresa Proética? Pensa num funil, né? Então, você vai colocando critérios para, logo de cara, você separar as empresas que têm condições de serem avaliadas das que não têm. E, ao mesmo tempo, incentivar as empresas a buscarem fortalecer a sua cultura de integridade, né? E aí, por exemplo, o que seria o primeiro bloco? Os requisitos de admissibilidade. Ou seja, tem um conjunto de itens que, se a empresa não tem, ela não segue adiante. Por quê? Poxa, como você vai aplicar para uma empresa proética e você não tem nenhum, assim, só tem o código de ética, não tem um canal de denúncias, ou o canal de denúncias que você tem, sabe, você é uma empresa já grande, né? Não estou falando de microempresa, pequena empresa, já é uma empresa de médio porte, atuação regional, e o seu canal de denúncias é uma caixa de correios, sabe? Não dá. Então, qual que é a ideia? A CGU lista esses requisitos mínimos,
né, de admissibilidade, e a empresa vai olhando, atendo, não atendo, consigo fazer isso, não consigo fazer isso, puxa, consigo atender, eu consigo ir para a etapa seguinte, que é aí onde entra a análise das áreas. Dando um exemplo de requisito de admissibilidade, tem a questão de adesão a 2 pactos pela integridade empresarial. Um é do Instituto Etos, que já existia, e o novo, que é o Pacto Brasil pela Integridade Empresarial, que é uma iniciativa da CGU. E aí eu acho que vale um destaque quando a gente fala do Pacto Brasil da CGU, porque é uma iniciativa que surgiu para democratizar, popularizar. Ou seja, a empresa quer fazer algum movimento, né, não sabe por onde começar, começa pelo Pacto Brasil, pessoal. É uma iniciativa muito bacana. A CGU trabalhou muito forte nisso, tem promovido eventos no Brasil inteiro para disseminar essa iniciativa. E ela é baseada no quê? Num questionário, autoavaliação, e requer a assinatura, né, de um termo de compromisso pelo presidente da empresa, né? Então, é uma coisa simples, mas que já dá um norte para a empresa saber o que ela precisa fazer se ela quer ter um programa de compliance. Agora, se eu quero Proética, né? Proética já é uma coisa mais complexa. O Pacto Brasil vira requisito. Então, se você não tem pelo menos 70 pontos, você não consegue seguir. Tenho 70 pontos, legal, dá para seguir em frente. Significa que eu já posso ser Proética? Não, significa que você cumpre aquela primeira camada, né? E aí vamos analisar as 10 áreas que olham os pilares, né? Então, a empresa, a CGU não quer mais agora só saber, né? E o comitê gestor simplesmente, eu tenho código, tenho canal. Quer entender de fato, mas é para ler, está funcionando, né? Existe um processo atrelado, né? Porque eu posso ser uma empresa, por exemplo, que eu tenho código, eu tenho canal, tenho 0 denúncias. Mas por que eu tenho 0 denúncias? Será que foi feita comunicação? Aquela padrãozona, protocolar, treinamento, aquele de sempre, né? EAD igualzinho, nos últimos 5 anos. Então, no fundo, você não tem o programa para valer, você não está fomentando a cultura de integridade, né? Então, esse é o tipo de análise que a CGU e os membros do comitê gestor fazem, Thiago, para entender como que a empresa está trabalhando o programa de compliance, né, as iniciativas de integridade dentro da organização. Isso é muito interessante na medida em que esse aumento da complexidade, ele mostra que o Brasil, as empresas brasileiras não estão só se preocupando, se eu sou exportador, eu tenho que cumprir essa ou essa regra internacional. Não, tem regras internas de uma sociedade que cada vez exige isso de uma maneira mais abrangente. E aí é que vem uma curiosidade até do ponto de vista da sua carreira, né? Você tem visto isso há muitos anos. Você sente que está tendo uma evolução, que está tendo um impacto positivo de uma maneira geral na cultura de integridade das empresas brasileiras? Ou seja, a minha pergunta é na direção do... Você acha que isso está tendo um impacto geral, social, mais maturidade, ou você acha que não? A gente tinha problemas antigos, esses problemas se mantêm, são desafios que se mantêm e ainda temos um longo caminho pela frente. Como é que você acha que está nesse cenário comparando com o que você já viu antes com o que você está vendo agora? Legal, Thiago. Eu diria que é um movimento de pendular, né? Tem horas que parece que está rígido demais, tem horas que se afrouxa demais, né? E nos últimos anos a gente tem visto no Brasil toda uma preocupação com a temática de compliance, de integridade. Sim, essa temática vem evoluindo, a temática tem sim força dentro das organizações, mas obviamente tem momentos em que, numa escala de 0 a 100, está 100, tem momentos que está 70, tem empresas que está no 30, você quer falar, caramba, 30 é ruim. Só que alguns anos atrás ela estava no 0, então de 0 para 30, na verdade ela está melhorando. Só que o 30 ainda é ruim comparado com os 70, né? Então, existem desafios. Você falou a questão de regulamentação estrangeira. Sempre que você tem alguma lei ou regulamentação fora do Brasil que impacta empresas brasileiras ou leis brasileiras, você tem sim um incentivo, mas é um incentivo meio que forçado. Você vai fazer porque precisa. Não é? O que é legal do Empresa Proética é porque ele é voluntário. Então, a cada edição aumenta a quantidade de empresas interessadas nessa iniciativa, né? E o próprio Pacto Brasil, né, essa outra iniciativa da CGU, já começou com um índice muito grande de adesão, né?
Então você percebe o quê? Que as empresas têm sim preocupações em trabalhar essa temática, né? Primeiro porque tem a questão legal regulatória, mas não é só por isso, né? Se você parar para pensar, né, quantas empresas familiares de dono, né, o dono a gente conhece aqui no Brasil, quantas delas já não sofreram, por exemplo, com fraude, né? Na hora que sofre a fraude, a pessoa fala, puxa, droga, roubaram minha empresa, fiquei no prejuízo, né? Que tombo, né? Foi sacaneado. E nessas horas começa a pensar, pô, mas tem alguma coisa que eu podia ter feito? Ou o que eu devo fazer daqui para frente para que isso não volte a acontecer, né? E o programa de compliance, por exemplo, ajuda nisso, né? Porque na hora que você coloca um código de conduta, formaliza um código de ética, você deixa as regras claras. Por exemplo, conflito de interesse. Pode ou não pode fazer determinada coisa, né? Eu posso ter um trabalho paralelo, né? Posso ser fornecedor da empresa que eu trabalho, né? Então, acaba tendo muitos desafios, Thiago, quando você tem que lidar com a questão de leis e regulamentações, mas quando de fato você tem interesse. Porque quando você tem interesse, você busca fomentar a cultura de integridade porque você quer combater fraude, você quer combater ineficiências, você quer promover um ambiente saudável, você quer ter resultado, né? Porque tem gente que fala assim, mas é muito mimimi, esse negócio de assédio sempre teve, de humilhação, né? E quando eu trabalhei Na minha época. na minha época, sabe? E esquece que hoje, por exemplo, além de ter a legislação, né, que faz a empresa ser sancionada, né, e a gente vê profissionais que tecnicamente são muito bons, mas terminam a carreira deles de forma muito triste, porque foram demitidas por justa causa, por causa de uma questão de assédio moral ou sexual, por exemplo, né? Não dá. Você não tem como ter o melhor retorno para a empresa, né? Voltando à questão de temos que ter lucro, isso no regime modelo capitalista. Mas se a própria pessoa, né, não consegue dar o seu melhor ou não está num ambiente que ela consiga entregar tudo que ela pode, né? Então, acima de tudo, a gente está assim, hoje falando de proética, mas estamos falando de cultura de integridade, estamos falando de negócios. A gente quer que as empresas deem certo, Thiago. Eu acho que isso tem uma relação muito interessante com sustentabilidade a longo prazo, porque a questão, beleza, da fraude é uma questão até de curto prazo, ou até uma questão, de repente, de processo trabalhista na justiça, isso aí você sente na hora. Mas todas essas questões que envolvem um ambiente mais tóxico, que é a produtividade que vai começar a ter uma curva para baixo, tudo isso te coloca num lugar do... Não é imediato o efeito negativo de não cuidar desses problemas. Então, por isso que eu acho que é muito interessante ver a coisa evoluir para esse lado, né? Para esse sentido, do cuidar também dessa parte comportamental, do ambiente. Até porque a gente tem visto hoje, esse movimento pendular que você falou, acho que foi uma excelente imagem, porque depois de um grande boom de preocupação com esse tipo de coisa, eu falo aqui do ponto de vista internacional, desde o movimento Me Too até outras coisas assim. A gente tem hoje muitas empresas grandes fechando seus departamentos de diversidade e inclusão. A gente tem um enfraquecimento de alguns mecanismos de enforcement ali ligados à lei anticorrupção no mundo. E eu vejo o Brasil indo, de repente, para um outro lado, não, fortalecendo, ampliando a questão do que a CGU pede, ampliando a questão do requisito mínimo. Então eu vejo que nesse pêndulo, agora é o Brasil que de repente está trazendo alguma coisa de positiva do seu ecossistema empresarial, né? O que você acha? Não tem como negar, né, que a agenda de DEI perdeu prioridade, tá, Thiago? Mas eu acho que é importante destacar que continua sendo um tema relevante e que precisa conversar com o negócio. Porque teve, sim, muito oba-oba, teve iniciativas que não conversavam com o negócio principal, não contribuíram para a empresa melhorar seus resultados, né? Seja ganhar mais receita, ou reduzir custos. Então, quando você desconecta qualquer coisa de visão, missão, valores da empresa, você se desconecta com estratégia, com core business, não é por aí o caminho, né? E de certa forma, sim, né, o novo regulamento do Empresa Proética, ele traz contribuições importantes, porque ele se preocupa não só com a denúncia de corrupção ou de fraude, crimes financeiros, mas também com a questão de acolhimento, com a questão de
assédio moral, com a questão de assédio sexual, com a questão de direitos humanos, né? Não faz sentido. Se você quer falar de cultura de integridade, né, existe uma teoria que fala do quê? Do capitalismo de stakeholders, né, que conversa muito com a visão do capitalismo consciente, por exemplo, que fala o quê? Que o capitalismo, sim, é positivo, que ele trouxe muito progresso para a humanidade como um todo, mas que ele não é um modelo perfeito. Por quê? Porque ele cresceu muito orientado para a questão do shareholder, que é o acionista. Então não é para dar lucro? É para dar lucro. É para ignorar de forma alguma. O acionista continua importante. Mas a lógica é, eu não posso olhar só para o acionista. Eu preciso olhar para os demais stakeholders, para as demais partes interessadas. Eu preciso olhar colaboradores. Eu preciso olhar terceiros. Eu preciso olhar para clientes, comunidades, fornecedores. Porque, no fundo, está tudo desconectado, né? Imagina, por exemplo, uma empresa que vai falar o seguinte: não, eu me preocupo dentro de casa. O que acontece no fornecedor não é problema meu. E aí vem, por exemplo, a tragédia, as enchentes lá no Rio Grande do Sul, né? Inclusive, se alguém se interessar por essa temática, tem um podcast da Protivity que fala muito disso, né? Focado Que nisso. legal. Né? Então, o que acontece? A empresa para porque o fornecedor parou. Aí ele vai falar, peraí, eu tenho tudo, só tá faltando um parafusinho, uma pecinha, eu tive que parar. Sim, o seu fornecedor parou. E o seu fornecedor pode parar por causa da enchente, mas ele pode parar, por exemplo, por causa de greve, por causa de uma autuação. Né? Existem várias coisas que podem acontecer que vão impactar o seu negócio. Né? Então, quando a gente fala de capitalismo, não no sentido de benfeitoria, né? De querer desapego. Não, o capitalismo continua. Mas vamos ser pragmáticos, vamos entender de fato o que pode impactar o seu negócio. Então, você pode, sim, e eu conheço empresas que o próprio dono preza isso, sabe? Não, eu quero... aqui é uma extensão da minha casa, essa empresa. Então, eu quero sim, que o banheiro seja limpo, que o meu empregado, o meu funcionário tenha uma refeição decente, sabe? Então, a pessoa tem essa preocupação genuína, está nos valores da empresa. Agora, tem outras que não vão fazer por amor, mas talvez façam por medo de tomar multa, né? E tudo bem, vai ter que fazer. É por outro motivo, mas vai ter que fazer. Até porque é uma construção, né? Assim, de repente, até com o tempo, se começou não querendo fazer e teve que fazer por outros motivos, pode começar a ver os benefícios que ela não via antes, quando só imaginava. E quando você fala essa questão do stakeholder, eu acho... a mim, pessoalmente, é uma parte muito interessante, porque tem empresas que têm centenas, às vezes milhares de fornecedores, que são empresas muito pequenas. Às vezes é uma empresa de uma pessoa. Eles não vão ter um programa de integridade. Eles estão ali correndo atrás do almoço. Do pão que ele vai levar para casa, mas ele fornece para aquela empresa. Então, quando você tem um programa que se preocupa com esse tipo de dimensão extramuros, você está espalhando para toda a sociedade, para famílias inteiras, relações éticas de trabalho, relações éticas de fornecimento. Então, eu acho que esse, para mim, é um dos pontos altos, assim, do que como a gente pode construir uma sociedade melhor a partir de gestões internas, baseadas num código, numa forma de levar o seu negócio eticamente. Então, assim, acho que essa parte é muito interessante. Um desafio... Por favor. Sim, desculpa, Thiago. Eu só queria fazer um complemento antes de você seguir, né? Que quando a gente fala da questão, né, da preocupação com as pessoas, né? Fala-se, por exemplo, do canal de acolhimento, né? É diferente você ter um canal de denúncias, que está mais preocupado em capturar informações para fazer, por exemplo, uma apuração de fraude, e um canal de acolhimento, que você está falando muitas vezes com uma vítima, né, que na pessoa física está emocionalmente abalada, não está bem e, na verdade, ela está procurando ajuda, né? Então, obviamente, né, é o mundo ideal. A gente sabe que para empresas menores, muitas vezes, é difícil ter apenas um canal, mas é possível e é recomendável. Mas quando a gente pensa em grandes empresas, puxa, é possível ter tanto um canal de denúncias quanto um canal de acolhimento, ter processos específicos, né, para cuidar
E aqui, pessoal, eu não me refiro simplesmente a você ter o suporte psicológico, né? O suporte psicológico ele é importante, mas não é a resposta final. É um conjunto de iniciativas, né? E é disso que o Proética fala. Ou seja, ele está querendo trazer a mensagem que para você ter uma cultura de integridade, não basta você combater a corrupção. Não adianta você ter aquele programa de compliance que só se preocupa com a fraude financeira, com o suborno e com o conflito de interesse. Ele é diferente, porque ele se preocupa também com as pessoas, mas com mulher de negócio, mas se preocupa com as pessoas, e você também se preocupa com o meio ambiente. Então você precisa ampliar, né, por isso o conceito de capitalismo de stakeholder, né, de capitalismo consciente, de que você tem que olhar extramuros, né? O compliance de terceiros não vai ser garantido só com o contrato, né? Que é muito comum. Eu tenho um contrato com o terceiro que está assinado, tem cláusula anticorrupção, tem cláusula que veda trabalho infantil, que veda trabalho escravo, né? E às vezes você faz uma pergunta simples, né? Tá, mas como que você sabe que o fornecedor está fazendo? Isso não é problema meu. A gente já deu exemplo aqui que sim, é problema seu, né? Ele é crítico, é crítico. Você já auditou ele? Nunca auditei ele. E o próprio Ética tem essa preocupação. Tem preocupação com o monitoramento, tem preocupação com a auditoria do programa de compliance em si, né? E de como esses pilares se conversam com os processos críticos do negócio, Thiago. Jeff, para você, o que é cultura de integridade? Essa é uma pergunta interessante, Thiago, porque eu acho que o ponto de partida é entender o que é cultura organizacional, tá? Porque a cultura de integridade ela está inserida dentro da cultura organizacional. E o que é a cultura organizacional? É o jeito de ser, como que aquela empresa, aquela organização funciona. Entra crenças, entra valores, entra comportamentos, mas é algo que é compartilhado dentro de um grupo. E dentro da cultura organizacional, você consegue ter foco, evoluir em temáticas específicas, ou seja, eu quero ter uma empresa que tem uma cultura de inovação, uma cultura de qualidade, uma cultura de segurança, mas pode ser também uma cultura de integridade. Então, quando você trabalha a cultura de integridade dentro da cultura organizacional, o que você está buscando? Que o jeito de ser da empresa, que os processos de tomada de decisão que levam às ações sejam sempre pensadas de uma forma íntegra, de uma forma correta. Então, isso significa que vamos sim seguir leis, regulamentações, mas não basta isso. Eu preciso fazer o que é certo pelo certo. Olha, muito legal. A gente já está aqui se encaminhando para o final do podcast, do episódio. Esse é um tema que eu acho muito interessante. Ele está muito quente agora por conta do edital. Enfim, as conversas já começaram a acontecer sobre como que isso vai ser cumprido. Mas eu acho que é um tema que a gente pode voltar a falar nele mais tarde, para sempre bater nessa tecla. Eu acho que é ter pessoas como você que conseguem levar para quem não faz a menor ideia de como começar, mas queria começar. Eu acho que é muito legal. Então, assim, queria agradecer a sua presença, agradecer essa conversa. Eu acho que foi muito rica. Adoro conversar contigo, já conversamos em várias ocasiões sobre compliance, sobre a questão da ética, mas eu acho que trazer isso para o público é muito bacana. Mas aqui a gente tem uma tradição já, de sempre que a gente está encerrando o programa e começa a se encaminhar para o final, te dar uma dica cultural para o pessoal. Não sei se você se preparou para isso, se você já tem uma dica para dar para as pessoas, pode ser filme, pode ser série, pode ser livro, musical, dança, o que você quiser, mas para trazer aqui uma dica, uma coisa mais leve pro pessoal. Pode ter a ver com o tema ou não ter a ver com o tema, o que você preferir. Não, legal, Thiago. A parte cultural é sempre interessante, né? Pensando aqui, conectando com o que a gente conversou aqui hoje, né, da cultura de integridade, eu acho que uma dica legal é um filme que está na Netflix, A Criminosa, né? Sobre a Emily. Isso que eu vou falar não é spoiler, tá, pessoal? É só para vocês terem uma ideia do que se trata. Mas conta a história de uma profissional que as coisas não vão dando muito certo e ela enxerga uma oportunidade de ganhar um dinheiro fácil
através do crime, através de golpes. E é um filme que, para quem gosta de pensar, né, nessas questões de dilemas, decisões éticas, etc., é bem bacana e é um filme que diverte, né? Dá para você assistir de uma forma leve. Muito bacana. Bom, a minha dica cultural vai ser filme de novo, tô um pouco repetitivo. Eu vi recentemente um filme chamado A Dor Verdadeira, ou A Verdadeira Dor, eu não lembro agora exatamente qual é a ordem certa. Filme muito bonito, filme com diálogos muito, muito interessantes, atuações ótimas. Um filme que é leve por um lado e super pesado por outro. Então, essa é a minha dica. É um filme muito bom. Mais um, hein? Tem que ver todos os filmes que eu indico, só indico filme bom. Bom, gente, esse foi o 4º episódio do podcast Cultura de Integridade da Arlent. Muito obrigado pela sua companhia. Segue a gente, @SomosArlent. Estamos no YouTube, Spotify, Instagram, enfim. Segue a gente lá e tchau, tchau.